Meu nome é Michele Ribeiro Silva. Eu, juntamente com minha colega Bianca, iremos falar sobre a água. Nós somos alunos do curso de licenciatura em Biologia pela Universidade Estadual de Santa Cruz, com polo em Bicuí. Bem, a água a gente sabe que ela é uma substância muito importante para a sobrevivência de todos os seres vivos. A Terra, quando iniciada a Terra, há milhões de anos atrás, ela era um lugar inóspito, sem possibilidade de vida. Mas conforme essa terra que era muito quente foi se resfriando, esses gases eles foram se dissolvendo e entrando na sua fase líquida, no seu estado líquido. Aí surgindo a água e com isso possibilitando a vida. Então a água a gente percebe que é de extrema importância e é difícil para nós pensarmos na nossa vida sem água. O nosso corpo, o corpo do ser humano, ele tem aproximadamente 70% de água. Assim também como o planeta Terra, que é composto de 70% de água. As plantas, os vegetais, eles podem atingir até 90% desse líquido na sua composição. Então, daí a gente percebe como a água é importante. A água ela é feita de 3 átomos. 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Esses átomos eles se ligam por uma força que os atrai. Por quê? Porque o hidrogênio ele tem carga maior positiva, já o oxigênio ele tem carga maior negativa, por isso eles se atraem. E aí acontece a ligação desses átomos, os dois de hidrogênio com um de oxigênio, onde os hidrogênios eles ficam fixos ali no átomo de oxigênio de uma maneira bem definida, tanto que a distância entre os átomos de hidrogênio de um para o outro é de 104,5 graus, né? Ali de maneira esférica. Essas moléculas de água, com esses átomos, elas são ligadas uma às outras, né? Assim ela consegue formar volumes grandes de água. E essas moléculas elas são ligadas umas às outras através das ligações de hidrogênio. O porquê? Porque o hidrogênio ele tem a capacidade, ele tem uma força de ligação. E essa força de ligação faz com que ele seja levado até outros átomos, como por exemplo no átomo de oxigênio. E aí são ligados por essa força, a ligação de hidrogênio, que o hidrogênio tem de se ligar a outros átomos, no caso aqui da nossa água, ao átomo de oxigênio. Bem, a água ela é presente no ambiente em 3 estados: no estado sólido, líquido e gasoso. Bem, no estado gasoso a gente não pode perceber direito, mas está acontecendo ali na atmosfera. Conforme a Terra vai aquecendo, o vapor vai subindo para as nuvens, das nuvens forma chuva e cai na Terra de novo, né? Que é o ciclo que a água faz. No estado sólido, ela apresenta em gelo, como as capotas polares, né? Em lugares que é muito frio, essa água ela se apresenta em forma de gelo, né? Como os icebergs. E tem a forma líquida, que é a forma mais abundante, que está nos mares, nos rios, nos lagos, que é a água que a gente consome na nossa casa. Essa forma da água, ela pode ir mudando as suas moléculas conforme vai mudando também o seu estado. Por exemplo, quando a água ela passa do estado sólido, do estado líquido para o estado sólido, as moléculas que antes podiam ser assim bem juntinhas, agora elas ficam afastadas, elas se distanciam uma da outra e aí vão ficando afastadas. E por isso que quando a gente coloca um líquido no congelador, que ele congela, o volume dele aumenta, porque essas moléculas se afastaram e por isso o volume aumentou, né? Daí é interessante também falar que é por isso também que o gelo ele flutua na água. Quando a gente bota o gelo na água, ele flutua. Por quê? Porque conforme as suas moléculas elas foram se afastando, o gelo se tornou menos denso que a água. Então o gelo se tornou mais leve que a água. E sendo mais leve, ele vai flutuar ali na água quando colocado dentro do recipiente com água.
né? É interessante também falar que a água é considerada um solvente universal. Por quê? Porque a água ela é capaz de dissolver várias substâncias na terra, né? Dentro da nossa casa a gente pode perceber isso quando a gente dissolve o sal, dissolve o açúcar, o leite em pó, ele se mistura ali com a água, formando uma mistura homogênea. É interessante também uma característica da água dela formar uma tensão superficial. O que seria essa tensão superficial? A água, quando num recipiente parado, ela vai ficar aqui por cima com uma força, né, que vai impedir de algumas coisas penetrarem dentro da água. Por quê? Porque conforme as moléculas de água vão se ligando, elas vão se ligando a o que está imediatamente ao lado dela ou a molécula que estiver imediatamente abaixo dela. Isso forma aqui como uma película por cima, né, que é a tensão superficial da água, que é onde, por exemplo, se um inseto pousar, ele não vai afundar, porque existe ali essa tensão na água. E aí a gente, lógico, teria muitas coisas interessantes para falar sobre a água, mas eu vou passar agora a vez para minha colega Bianca, que ela vai fazer um experimento legal para a gente. Oi pessoal, meu nome é Bianca Pereira Fernandes Ribeiro, sou discente da Universidade Estadual de Santa Cruz, do Polo Referente a Ibicuí. E estou aqui com o meu trabalho referente à água e soluções, e a parceira da minha equipe é Michele. Como ela já disse, eu fiquei responsável para fazer o experimento sobre a importância da água. E Michele, ela já abordou a respeito da importância da água, a composição dos átomos, e como ela também já disse, a água ela é composta por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, chamando esse sistema de sistema covalente. E eu vou fazer aqui um experimento para vocês, como ela disse, um experimento muito interessante. Como já sabemos também, a água ela é muito interessante, mas diante de um experimento desse, a gente vai ver quantas propriedades interessantes tem a água. Eu mesmo fiquei impressionada com como a força das moléculas da água, ela pode ser capaz até de fazer com que uma agulha de cobre ou uma agulha de metal, ela possa flutuar sobre a água. Então eu vou mostrar para vocês aqui como pode acontecer essa capacidade desta agulha flutuar sobre essa água. Observe. Como vocês podem ver, a água ela une moléculas com moléculas, criando uma barreira, impedindo com que esse cobre ele possa não descer, não afundar. Então ela fica flutuando sobre a água, porque as moléculas da água ela criam uma força, uma barreira, criando uma película por cima da mesma. Vou mostrar para vocês aqui um outro experimento. Jogar um pouco de orégano sobre a água. Basicamente ele não vai flutuar porque ele é leve. Vou colocar o meu dedo limpo, normal, sem ter nada, não acontece nada. Mas passando um pouco de detergente ou sabão que você tem em casa e colocando na mesma posição que coloquei o meu dedo sem o detergente, é o que acontece. Automaticamente todo o orégano ele ecoa e vai todo para o canto. Por quê? Porque o sabão ele tem um tipo de molécula que ele quebra a força das moléculas da água. Então, a força que tinha na água, o detergente vem para quebrar isso. E com isso, o que a gente enxerga? A gente enxerga que o sabão, o detergente, ele é prejudicial à saúde da nossa água. Então, nós temos que fazer de tudo para cuidar desse bem tão precioso que nós temos. Observe, aonde eu tocar, aonde tem o orégano, todo o orégano ele espalha. Por quê? Porque o meu dedo ainda está sujo de detergente. Aqui em um outro recipiente, tendo leite, eu vou gotejar algumas gotinhas de corante. Corante azul e agora um pouco de corante vermelho.
Agora observe quando a gente gotejar o detergente em cima desse corante. Errado, corta ali. Observa que por causa do detergente, é o que acontece com o corante. Ele começa a entrar em ebulição. É como se a molécula do detergente dentro do leite, na verdade não é nem tanto por conta do leite, é por conta do detergente. Acaba criando dentro da tinta um tipo de ebulição. A molécula do detergente acaba esvaindo a tinta. Olha o que acontece. Parece que estamos fazendo mágica. Do nada começa a se mexer sozinha toda a tinta. Observe o que está acontecendo. É muito impressionante, pessoal, o que acontece. Então é isso, foi esse o nosso experimento, que espero que vocês tenham gostado. Então foi isso que nós aprendemos, né? Que a água, ela tem uma força, quando se une uma molécula com a outra da mesma, ela tem uma força tão grande, tão imensa, capaz de criar essa película por cima da água, fazendo com que o cobre ele não afunde. E uma outra questão é a questão do detergente. Quando a gente coloca o detergente em composição com a água, o detergente ele tem essa capacidade de quebrar a força da água, quebrar a força de suas moléculas. E como nós estamos vendo nesse experimento com o leite de gado, quando a gente joga o corante e a gente, na verdade o corante serve para a gente conseguir visualizar melhor a olho nu. Mas quando jogamos esse detergente em composição com o leite, nós vemos o que acontece. Entra em uma ebulição, começa a mexer, começa a ter, como se estivesse tendo vida própria o leite por conta das moléculas do detergente, né? Que é capaz de quebrar até mesmo a força da água. Então que nós venhamos cuidar melhor de nossa água, cuidar melhor dos nossos patrimônios riquíssimos. Como nós sabemos, e Michele também já disse, o corpo do ser humano, digamos que um jovem, ele tem mais de 70% de água em seu corpo. Uma planta, ela tem 98%, 97% de água também em sua composição. E uma semente tem 10% de água, mas nós vemos o quê? Que não importa a quantidade de água que nós temos em nossa composição de qualquer outro ser vivo. O que importa é que todos nós somos dependentes dessa água. Então, se temos a dependência, não podemos viver sem ela. O que nós temos que fazer é cuidar ainda mais dessa água. E é isso, e obrigada a todos.